Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo jóia? Ei, tia Dedé? Ei, tia Dani. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Quanta saudade, meu Deus. Muita, pessoal. Gente, quem lembra o que a gente começou a estudar 2 semanas atrás? Ah, eu lembro. O que, tia Dani? Metamorfose, não foi? Aquela transformação que Deus vai fazer dentro de nós, não é? Para sermos pessoas melhores e segundo o que Ele ensina, não é isso? Isso aí. E semana passada a gente viu como que a gente pode melhorar a nossa atitude de orgulho para uma atitude de humildade. Nossa, que história legal que foi semana passada, não foi? O que será, tia Dedé, que está acontecendo lá naquela floresta? Pois é, pessoal, hoje a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre humildade. E para isso a gente vai voltar lá na turma do professor Leão. Vamos lá ver o que está acontecendo? Vamos, tia Dani? Vamos lá? Então vamos lá, depois a gente volta. Na última aula, o professor Leão fez um desafio e não gostou de algumas atitudes dos alunos. Resolveu fazer um piquenique para conversar sobre o assunto. O professor Leão achou um lugar bem gostoso na floresta. Esticou uma toalha e colocou algumas frutas, folhas, carne e água para um lanche com os alunos. Chegando lá, ele disse que todos poderiam comer enquanto ele ia contar uma história de um livro muito especial, a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Há muitos e muitos anos atrás, veio ao mundo o Filho de Deus. Ele veio para salvar a criação. O nome dele é Jesus. Naquele tempo que esteve na terra, ele fez muitas coisas e também ensinou bastante. Jesus tinha 12 discípulos, pessoas que ele escolheu para que pudessem andar perto dele. Naquela época, o chão era de terra. As pessoas usavam sandálias e sujavam muito seus pés. Por isso, ao entrar em casa, alguns servos lavavam os pés das pessoas. Um dia, Jesus tomou uma atitude muito diferente e decidiu lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou: "Nunca me lavarás os pés, Jesus." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, não terás parte comigo." E Jesus lavou os pés dos discípulos e deu um grande exemplo de humildade. Todos devemos servir ao próximo e que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior é aquele que serve. Vocês viram que história interessante? Naquela época, algumas casas tinham servos que lavavam os pés dos moradores e das pessoas que ali frequentavam. Mas Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Senhor e Rei, deu uma grande lição de humildade ao lavar os pés dos discípulos. Professor Leão, posso falar? Gostaria de pedir desculpa para todos os meus colegas pelo jeito que agi, porque aprendi com essa história que devo respeitar meus colegas, valorizar a qualidade de todos e incentivá-los a dar o melhor. No final da aula, todos ficaram felizes por ter aprendido que todos devem ser humildes e foram brincar na floresta. Nossa, pessoal, que legal demais essa história que o professor Leão contou, não é verdade? Ele veio, olha, Deus mandou seu filho, Jesus, aqui na terra. E Jesus conseguiu e agiu como homem para nos ensinar que nós podemos fazer isso aqui, não é, tia Dedé? Exatamente. Jesus, ele não usou, do seu poder, da sua glória, mas ele se humilhou, Ele se fez homem, ele se fez igual a nós para que a gente pudesse tê-lo como exemplo, Nossa, lindo demais, Lindo demais essa Que a história. gente possa seguir,
esses passos que Deus tem deixado pra gente, né? E Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, né? De amor ao próximo, de serviço ao próximo, e que a gente possa realmente aprender a trocar, né, essa atitude de orgulho por atitude de humildade, como a gente viu que Jesus fez. Essa história que o professor Leão contou pra gente tão legal. Muito legal que a Zazá, né, pediu desculpa pra turma e tá tentando, gente, porque não é fácil. Não né? é fácil. Ser transformada, né? Isso aí, você também, ó, pode pedir ao Senhor para transformar seu coração. Às vezes tem alguém que você precisa conversar, pedir desculpa. Vai lá, não perde essa oportunidade. É né? verdade. Então vamos orar, pedindo a Deus para que Ele continue transformando as nossas atitudes, que Ele possa mudar realmente o nosso coração. Feche seus olhos aí comigo e vamos orar. Deus, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pelo Teu exemplo, Senhor. Muito obrigada porque nós podemos aprender contigo e porque a Tua palavra é tão rica e tem tanta coisa para nos ensinar. Que nós possamos realmente, Pai, ser transformados pelo Senhor. Que a gente possa viver essa metamorfose, que a gente possa aprender, Deus, a tirar as atitudes orgulhosas do nosso coração para atitudes humildes, Pai. Que as crianças, que cada pessoa que está vendo esse vídeo possa ter a sua vida e as suas atitudes realmente transformadas. Eu abençoo, Deus, cada criança e cada pessoa que está assistindo esse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o versículo de hoje, tia Dedé? Ah, tia Dani, hoje a gente tem um convidado muito especial. Não acredito! Temos. Quem que é? Olha, esse convidado, ele mora no meu prédio, sabe? Ele é meu amigo, meu vizinho, e ele tá gostando dos nossos vídeos, então ele veio participar com a gente. Nossa, que demais! E qual é o bicho que Então, vai entrar aqui daqui a pouco? O bicho que vai entrar aqui daqui a pouco é o Rafa Formigão. Rafa Formigão? Rafa Formigão. Ah, então vamos chamar o Rafa? Vamos lá? Vem, Rafa! Vem, Rafa Formigão! Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Rafa Formigão. Rafa, nós vamos repetir o versículo de hoje, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, o versículo está em Provérbios 27, 2. E ele fala assim, olha, que os outros Que os outros façam façam elogios a você, elogios a você, não a sua própria boca. não a sua própria boca. Outras pessoas, Outras pessoas, não seus próprios lábios. não seus próprios lábios. Provérbios Provérbios 27, 27, 2. 2. Ah, legal, Rafa. Eu quero ver quem vai decorar o versículo e mandar pra gente, tá bom? Vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Que bom estarmos juntos como família de Cristo, cada um em seu lar, em sua casa, mas estamos aqui como família do Senhor para dizer que o nosso Deus é o nosso Senhor e para entronizá-lo com todo o nosso ser. Vem, Jesus, seja bem-vindo aqui no nosso meio, nós queremos te adorar. Vamos lá? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te.
bom louvarmos a Ti, Pai. Temos essa oportunidade de engrandecer o Teu nome, nos derramarmos por completo, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, dizer que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nos derramamos aos Teus pés, Senhor. Seja entronizado aqui. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que louvor maravilhoso! Como é bom entoar cânticos ao Senhor, orando, louvando, porque o nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história, é um Deus que transformou o nosso coração. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração, que Ele possa ser a razão da nossa história sempre, todos os dias, e principalmente em tempos de crise. É sempre uma ótima oportunidade de deixarmos o Senhor sondar os nossos corações, para que Ele possa nos transformar ainda mais, nos fortalecendo, nos dando, sim, a Tua graça, o Teu favor, porque Deus é um Deus presente em tempos de angústia, é um Deus que também está junto conosco nos tempos de bonança. E por isso nós temos a felicidade de ver a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que estão juntos conosco nessa família de fé que o Senhor tem formado. Aos nossos filhos, que vídeo maravilhoso, que coisa linda da tia Dedé e da tia Dani. Nós estamos empolgados com aquilo que Deus vai fazer e temos a graça dele para nos impulsionar sempre
porque é o poder do Espírito Santo que nos leva a viver a vida de Deus, a vida que Ele tem para nós. Por isso eu quero te encorajar sempre a buscar o Senhor. E nessa hora, hoje nós vamos ter uma nova série, a série Redefinição. Essa série vai ser intercalada, ela vai entrar em várias outras séries, justamente porque nós precisamos entender algumas coisas em tempos de crise. Já estamos aí, talvez, há poucos meses ou há poucos dias, não se sabe, existe essa incerteza, não é verdade, de quando vamos voltar a uma vida normal, se é que nós vamos voltar à vida da qual vivíamos anteriormente. Certamente muitas coisas já foram, talvez assim, já são totalmente novas e transformadas. O mundo acelerou muita coisa e nós precisamos de redefinir algumas coisas. Mas, principalmente, o que nós precisamos sempre buscar uma redefinição a partir do Senhor Jesus Cristo é da forma como Jesus lidou com as coisas, da forma como Ele nos ensina a lidar com as coisas, com as pessoas, com a vida, com a família, com o trabalho. O olhar de Jesus para as coisas era totalmente diferente. A forma como Jesus se portava, falava, não era tão diferente quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, hoje, essa série Redefinição são sempre as passagens bíblicas sobre Jesus, da forma como ele olhava para alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre a redefinição da grandeza. Então, abra a sua Bíblia em João 13. João 13, eu vou ler do versículo 1 ao 17, e nós vamos ter aqui algo maravilhoso, que é justamente ver como Jesus lidava com a sua própria grandeza, ok? Vamos ler? João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Já sabia, ou seja, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Pedro Simão: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Essa passagem, ela é muito linda e pode nos trazer tantas coisas, mas hoje eu quero, aqui, eu venho e trago 3 aspectos que eu quero que você se atenha nessa reflexão. O primeiro aspecto é o aspecto da expectativa. Todos nós vivemos de expectativas e muitas vezes somos muitos assim, aqueles que esperam muito, ficam nervosos, ansiosos e se frustram muito facilmente.
havia uma expectativa no coração de cada discípulo, porque eles estavam há 3 anos caminhando com Jesus, e Jesus, depois de um tempo, passou a deixar claro o que estava acontecendo. E se você voltar em João 12, você vai perceber que essa expectativa estava muito alta, porque Jesus já estava referindo-se à hora da sua chegada, à hora do seu fim, como essa hora desse texto, aonde já estávamos, ou seja, na semana que Jesus viveria o seu fim, aonde ele iria ser ali morto e ressuscitaria. No verso 12, vemos Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, aonde a multidão gritou: Hosana, Hosana, ou seja, Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. Todos os 12, Pedro estava vendo isso, havia essa expectativa de que quando Jesus chegasse, que ele seria de fato esse Messias que iria reinar em Jerusalém, queria desbaratar Roma, queria colocar Israel no seu lugar propriamente devido. Portanto, nós sabemos que os discípulos não entendiam muito bem essa questão de Jesus falar que ele deveria morrer. Portanto, quando Pedro responde, é porque Pedro está carregado da expectativa, ele não consegue enxergar o que Jesus está fazendo e falando. Ele não consegue ver um homem grande, o Messias, de uma forma que ele se apresenta quando ele tira a sua capa, coloca a toalha ao seu redor e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque lavar os pés era algo cotidiano, rotineiro, diário nas casas, que eram feitos, quem lavava os pés eram os escravos, aqueles que estavam servindo, os servos, empregados, né? Então, Jesus lavar os pés dos discípulos era algo inconcebível na mente de uma sociedade hierarquizada, como também nós temos hoje. Ou seja, é inconcebível para Pedro e para nós, muitas vezes, vermos as pessoas que estão em alto escalão, as pessoas importantes, terem uma atitude humilde, porque na nossa forma de enxergar a grandeza, Jesus jamais deveria ter essa atitude de um servo escravo. Portanto, essa expectativa, a expectativa de Pedro, dos discípulos, ela era diferente daquilo que Jesus estava fazendo. Por isso, Jesus quebra uma expectativa. E essa expectativa, ela nos mostra a reação de Pedro em 2 momentos. Nós vemos aqui que no verso 8, ele diz assim: Senhor, você nunca vai lavar os meus pés. Por quê? Porque havia na mentalidade de Pedro essa mentalidade de uma sociedade hierarquizada, aonde aqueles que têm mais poder, aqueles que são os senhores, os mestres, aqueles que estão, né, de fato assim acima, aqueles que são os chefes, os líderes grandes, não se espera na sociedade que essas pessoas tenham a atitude de Jesus. Mas justamente porque Jesus era quem ele é, que ele faz com que isso seja uma quebra de paradigma. Mas agora é importante que essa expectativa se resume em Pedro. Pedro tem essa resposta de que, olha, você não pode lavar os meus pés. Você é maior que eu. Você não pode, ou seja, não se espera de um líder, de alguém que faça um ato tão assim, tão menor aos olhos da sociedade, ou seja, aos olhos de uma mentalidade hierarquizada.
Pedro se assusta, porque não era como Pedro estava acostumado a ver as lideranças religiosas e todas as outras das quais Pedro convivia. E talvez Pedro, como um homem da pesca, Pedro ele se comportava provavelmente com a sua esfera, ou seja, de uma forma totalmente assim. E isso é muito normal no nosso mundo, porque é o pensamento cotidiano vigente da nossa sociedade. Por isso, essa expectativa de Pedro, a expectativa que era inconcebível ver o mestre lavando os pés, mas ele se ofende. Mas Pedro pula disso para um outro oposto quando Jesus diz algo, fala assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, Pedro, o que eu estou fazendo, você não está entendendo. Porque, de fato, irmãos, o que Jesus está fazendo, ele está apontando para algo muito maior do que apenas lavar os pés. O próprio texto diz, nos versos 10, que, olha, vocês estão limpos, porque Jesus está dizendo, olha, vocês estão santificados, vocês são aceitos por Deus, vocês são aceitos pelos meus... Ou seja, vocês são aceitos pelo Pai. Vocês estão limpos, eu purifiquei vocês. É um ato que aponta para aquilo que Jesus faria na cruz e fez na cruz por nós. O perdão dos pecados. Ele nos santificou, ele nos redimiu. Por isso, Pedro não entendia, mas quando ele então percebe que Jesus está dizendo, olha, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. E eu penso que quando Pedro ouve essa frase de Jesus, ele não apenas entende como parte algo sentimental, algo do grupo. Por quê? Porque se você for ver, nós temos outras passagens que mostram que os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no reino de Jesus. Nós vemos lá em Mateus 20, quando nós vemos a mãe de Tiago e João pedindo para Jesus que eles se assentem à direita e à esquerda no seu reino. E nós vemos que isso chegou aos discípulos, certamente a Pedro como um deles, e eles estavam discutindo, e Mateus 20 diz, Jesus fala assim, olha, vocês veem os governadores, vocês veem os poderosos, como eles lidam com as coisas, mas olha, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Por isso, para Pedro, nesse entendimento de Pedro, eu entendo que fazer parte para Pedro era justamente fazer parte deste reino, fazer parte desse momento do Messias que para Pedro iria nesse final, porque Jesus já estava dizendo, olha, chegou o fim, chegou a minha hora, está na minha hora. Então, essa expectativa de Pedro, falou assim, não, como que eu posso lavar os pés do Messias, do Senhor, do meu rei? E ele fala assim, olha, você não faz parte. E Pedro, então, provavelmente pensa assim, olha, ele está dizendo que eu não vou participar do seu reinado entre os seus. Então, ele assume aquilo que eu chamo de mentalidade consumista, desculpe, ao dizer, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Nós vemos isso muito nas nossas vidas. Quando nós estamos nos relacionando com Deus como um Senhor bravo, um Senhor nos céus, às vezes a nossa forma de enxergar a Deus é de alguém distante, da qual eu tenho que me esforçar para fazer as coisas, e que se eu não fizer as coisas, ele não me aceita. E a gente perde essa graça, aquilo que o próprio Senhor Jesus representa como verbo encarnado de Deus, ou seja,
Deus se fez homem e agora está lavando os pés de Pedro. E Pedro, então, sai dessa mentalidade religiosa, dessa coisa, sabe, do mérito, do fazer, do estar acima, do ser maior do que os outros. Pedro vai para a mentalidade que eu vejo que é muito comum nos nossos dias de hoje. Ele entra nessa mentalidade consumista. Então, ele responde assim, olha, se é para ser então, que seja com tudo. Lava tudo, faz tudo. Eu quero tudo, porque eu só quero fazer parte, eu só quero desfrutar em certo sentido. E nós temos que ter essa reflexão de como nós estamos nos relacionando não apenas com Jesus, com o Pai e com as pessoas, de uma forma hierarquizada ou de uma forma consumista, porque é possível que nós estejamos consumindo a fé. É possível que você esteja se relacionando com Deus somente para que Ele te abençoe e para que nada te vá mal. É possível que você tenha uma noção de salvação, ou seja, aonde você vai para o céu, então está garantindo a sua vida após a morte, e você não está entendendo uma nova realidade que Jesus nos insere. Por isso, nós temos que prestar bastante atenção nesses dois extremos. O mundo está totalmente estremecido, nesse sentido de que nós estamos polarizando todas as coisas. Por isso, o que nós temos que entender é que nós não servimos a Deus para que Deus nos aceite. E nós não servimos a Deus porque Deus é o nosso garçom, ele pode, então, fazer tudo, eu quero tudo, eu faço tudo, porque Jesus deixa bem claro, olha, vocês já estão limpos. A obra que eu faço é a minha obra, eu faço. Vocês não fazem nada para merecer, é graça. Vocês estão limpos. E por isso, ele equilibra Pedro, ele abre os olhos de Pedro e nós devemos ter esses olhos abertos. E a próxima coisa que eu quero que a gente entenda é o ponto 2, que é o Senhor e Mestre. Uma das coisas mais lindas que nós vemos Jesus fazer é porque ele sabe quem ele é. Nós vemos aqui no verso 1 e no verso 3 e no verso 13, aonde nós vemos que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha só, Jesus sabia quem ele era e o poder que ele tinha. E mesmo assim, a quebra que ele dá, ou seja, na sua grandeza, a forma como Jesus lida com o poder que ele tem é totalmente diferente, porque nós vemos uma questão de identidade. No verso 13 mesmo, ele vem e disse, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e de fato eu sou. Uma das coisas mais lindas que nós vemos é que Jesus não faz para ser. Jesus não está buscando ser alguma coisa ou tentando se identificar com alguma coisa. Ele não está buscando uma tribo para si. Ele é o rei que vem e ele está chamando as pessoas para fazer parte do seu reino. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não vamos buscar identidade nos grupos, nós não vamos buscar identidade e certamente valor e propósito naquilo que vamos fazer. E nós fazemos porque nós sabemos quem nós somos. E Jesus, então, sabe que a ele foi dado todo o poder, que ele é Deus. Ou seja, aquilo que Jesus é deve nos levar a pensar muito bem a forma como nós vivemos a nossa fé em Jesus nas nossas relações. Lembremos de Paulo ao nos dizer
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. Portanto, o que nós precisamos de lembrar é certamente que o que Jesus está fazendo nessa passagem é redefinindo um conceito de grandeza, da sua relação e da nossa relação com grandeza, poder e status. Jesus, ele tinha todo o direito de ser totalmente diferente, mas ele não veio para isso. Por amor ao Pai, aqui diz que ele nos amou até o fim. Ele consumou a obra que o Pai lhe confiou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos serviu não apenas, ou seja, lavando os nossos pés, mas vertendo o seu sangue naquela cruz, perdoando os nossos pecados e nos colocando no seu reino, compartilhando comigo e com você a herança do Filho amado do Pai. E agora nós vamos ter o ponto 3. Já vimos que existia uma expectativa, existe um Senhor e Mestre, e agora nós vamos ver a redefinição de grandeza. E para isso eu quero trazer a pastora Tati para bater um papo junto comigo e conversarmos sobre essa história. Ei, Tati, tudo bem? Oi, que bom estar aqui com você, com vocês, né? Meu coração tá assim, ai, que vontade de ver as pessoas, de abraçar. Mas vai chegar esse tempo, né, pastor? É verdade, está quase. Em nome de Jesus, a gente chega lá. Lembrando que ore por nós, que nós estamos quase, ou seja, encontrando o nosso local. Então, ore para que Deus nos dê o local que Ele tem para nós. Mas agora, Tati, nós vamos entender o que é essa redefinição de grandeza. Vimos aqui que Jesus faz a partir de quem Ele é. Vimos que em volta dele existe várias formas, né? Ou seja, que Pedro esperava dele tantas coisas. E ele diz aqui, fala assim, eu lhes dei o exemplo. Jesus era um líder diferente. E eu vejo hoje, Tati, que muitas empresas já perceberam essa tal liderança servidora. E talvez nós, líderes, em nome de Jesus, deixamos isso de lado. Tati, o que é esse quebra de paradigma de grandeza em Jesus que mais nós precisamos levar para o nosso dia a dia? Sim, enquanto você estava falando, meu coração, assim, fica quentinho, né? Porque Jesus, esse grande mestre e Senhor, ele sempre apontou para algo maior. Sempre. Todo o ensinamento dele, a vida dele, era apontando para algo maior. E pensando sobre isso, né, existe uma reflexão hoje no mundo corporativo, de que a gente tem que buscar exatamente esse propósito maior, né? Então, a gente fala de pessoas conscientes, lideranças conscientes, indivíduos conscientes. Conscientes de si mesmo, conscientes do seu jeito de ser, das suas forças, das suas características pessoais, e muito mais do que isso, né? A gente fala dessa questão de se conectar com a sua essência, com quem é você mesmo, essa identidade, e com a sua razão de existir. Então, eu também me lembrei de uma vez que eu participei de um congresso no Sebrae, e veio o professor Subramanian Rangan, um indiano, falar para os empresários, né, mineiros. E aí estava lotado, aquela coisa toda, tradução simultânea, difícil entrar, todo mundo queria ver o que aquele homem ia falar sobre sucesso. Ele ia falar sobre negócios, sobre empreender, né? E que fórmula é essa? Todos nós queremos ter sucesso nos nossos negócios. Daí a pouco entra o professor pequenininho, com aquele óculos dele assim, sobe no palco e ele fala assim, olha,
É mais ou menos assim. Ele diz que para que os negócios pudessem ter sucesso, eu precisava aprender a fazer escolhas. Aí ficou todo mundo assim. Como assim, né? Fazer escolhas, eu posso escolher para mim ou eu posso escolher para nós. E aí ele começa, então, a trazer esse tema, dizendo que as escolhas falavam muito sobre quem somos, porque ela reforçava no dia a dia a nossa identidade, né, a partir dessas escolhas. E ele trouxe muito esse olhar para a gente, de se conectar com essa essência de quem somos, com essa razão de existir. E não só o indivíduo, mas no negócio. Existe um movimento hoje muito forte, que é o do capitalismo consciente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem livros deles, eu acho que vale super a pena, né, a gente buscar entender um pouquinho sobre isso, porque é a empresa sendo consciente do seu papel no mundo. E aí a forma dela fazer a gestão, dela cuidar das pessoas, dela lidar com seus stakeholders, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com o negócio, com o ecossistema, completamente diferente. Então, eu penso, pastor, que para nós, Jesus, ele já disse tudo, assim, com essa postura dele, de que nós precisamos buscar essa razão de existir, sabe? Eu acho que quando a gente se conecta com ela, fica mais fácil. Quando a gente vai pensar em questão, por exemplo, do trabalho, a gente passa aí por 3 níveis em relação ao trabalho. Primeiro é o emprego. Eu tenho um emprego, então eu tenho tantas horas para te dar e você me paga por essas horas. Ou seja, eu não preciso ter vínculo com você, com nada, com ninguém, não preciso me preocupar com nada. Eu vou lá, faço o meu serviço, a gente às vezes até fala isso, né? Eu fiz o meu serviço, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer. É uma relação com o trabalho, é uma das relações. A outra relação é aquela relação mais de carreira, que é quando eu penso assim, eu quero evoluir, eu quero subir de nível, eu quero, ao longo do tempo, ir tendo mais responsabilidades, independente do que esteja por trás disso. Então, a gente vê muita coisa esquisita acontecendo no ambiente corporativo, um tentando derrubar o outro para assumir aquele lugar, porque às vezes não tem como chegar lá se aquele outro não sai. Então, assim, tem umas coisas estranhas que acontecem. E a terceira forma da gente lidar com essa questão do trabalho é vocação. É pela vocação. É justamente encontrar essa razão de existir. Né? Eu faço não para mim apenas, mas é para mim e para que eu possa transformar esse mundo que está ao meu redor. Então, eu preciso fazer essa diferença, eu preciso mudar esse mundo, porque a vocação, ela sempre vai trazer essa coisa para além de nós mesmos, né? E eu vejo quando Jesus, ele se posiciona frente aos discípulos dessa forma, ele apontando para esse algo maior para a gente, olha, buscar esse sentido maior. Tem um livro que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que chama Qual é a Tua Obra? E ele fala sobre essa ressignificação do trabalho. E ele diz assim, olha, seria muito bom se nós pudéssemos olhar para o trabalho como uma continuação da obra divina, né? Esse trabalho não é só para o meu sustento, esse trabalho é uma ferramenta para que eu possa continuar uma obra divina. Pensa, você se colocar nesse lugar e falar assim, olha, eu estou aqui continuando uma obra divina. Esse homem leu Gênesis. Pois olha aí. Né? Então, assim, eu vejo que Jesus, ele traz para a gente esse apontamento e que é muito importante. A gente se conectar com a essência e com a nossa razão de existir. Eu tenho algo que eu vejo aqui nesse texto que é tão lindo, Tati, que é o fato que não foi Jesus
que de alguma forma mostrou ou foi abaixo, ele de fato eleva a dignidade dessas pessoas. Então, o fato de Deus ter se feito homem é justamente para levar o homem de volta a um lugar, de um status, de um propósito vocacional que ele nunca deveria ter saído. E o mundo hoje, né, Tati, busca isso em si mesmo. Mas nós sabemos que Deus nos criou com valor, propósito e identidade. E nós vemos isso em Jesus, né? O homem perfeito, aquele que viveu segundo os padrões, a vida do Pai, o princípio dessa relação perfeita de amor com o Pai, como nós podemos viver agora pela grandeza, ou seja, quando Jesus expressa a sua maior grandeza, não é quando ele está, né, de alguma forma se impondo sobre os outros, mas é ali naquela cruz, é ali ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Ou seja, assim, olha, eu estou, por saber quem eu estou dando a você grandeza, eu estou te dando dignidade, valor novamente, eu estou te devolvendo um propósito que sabe, que de alguma forma vocês perderam tentando ser grandes. Aí a gente leva lá para Gênesis de volta, né? Gênesis 11, né, Tati? A Torre de Babel. Irmãos, não vale a pena ficar buscando grandeza no nosso próprio mérito. E nós devemos levar isso para a nossa própria vida, né, Tati? Por quê? Porque eu vejo e creio que todos nós somos líderes em alguma forma, em alguma esfera. O pai é líder, né? Ou seja, o pai, a mãe, eles são líderes do seu lar. Todos nós temos influência sobre alguns. Ou seja, assim, a nossa postura de ser esse exemplo, né? E vale aqui lembrar de uma frase que é super, tá aí, que é: a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí, Tati, como que nós devemos nos portar nesse novo mundo, redefinindo essa história e deixando muitas vezes, sabe assim, esse ego, essa vontade de ser alguém e ter o nosso nome grande? Sim. Esse tema é um tema que eu lido todos os dias, né? O meu trabalho, vamos dizer assim, passa por isso, ajudar as pessoas a terem consciências de si mesmas, né? E quando a gente fala de consciência, pastor, a gente está falando de parar para dar aquela pausa para olhar para si mesmo, né? E se reconhecer, perceber o impacto que nós geramos no ambiente, nós geramos nas pessoas que estão no nosso entorno, como líderes, né, como indivíduos, o que eu gero nos meus filhos, no meu marido, né, nos meus colaboradores, no meu sócio, o que eu gero nas pessoas que estão ao meu redor. E esse nível de consciência parece, assim, é o básico, mas muita gente não tem, infelizmente, porque tem essa mentalidade consumista, aquela coisa do que eu quero tudo, e ao mesmo tempo eu não sou nada, né? Não se conecta com esse ser. Então, a gente até fala que as pessoas que evoluem, né, são as pessoas que vão tendo essas pausas para olhar para si mesmo primeiro, né, e se reconhecer nesse mundo e ver como que é ele no dia a dia ali, o que ele gera. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente buscar ter essa consciência de quem somos. O segundo ponto que eu vejo é, de fato, a gente entender o nosso papel nesse mundo, né? Eu sou mãe de dois adolescentes já, e essa semana eu tive que dar uma bronca, né, num deles, e falei, olha, sabe por que nós estamos tendo essa conversa? Porque o meu papel em relação a você é te amar,
dar comida, fazer comida gostosa, do jeito que você gosta, sim, mas é formar um grande homem para viver o propósito de Deus aqui na Terra. Então, é deixar claro, é ter clareza desse propósito, né, dessa razão de existir dentro da casa, dentro da nossa família, família de modo geral, dentro do trabalho, como líderes. E o terceiro ponto é como que eu estou me relacionando com o emprego, né, o trabalho, como que eu estou me relacionando até mesmo com família, né? Eu fiz um atendimento essa semana e o rapaz vai sair de casa, ele é casado, tem 2 filhos, vai sair de casa porque ele não viveu o que ele queria ter vivido na juventude. Aí ele vai sair de casa para viver isso agora, depois de não sei quantos anos de casado, com 2 filhos, 2 filhas. Então, assim, você vê que as pessoas estão num nível de maturidade completamente diferente. As pessoas que estão amadurecendo de fato, evoluindo nessa jornada aí de maturidade, são aquelas que têm essa consciência, a partir dessa consciência se conecta com essa razão de existir, e aí sim ela gera valor, né? Vou usar essa expressão aqui, que é muito do mundo corporativo, mas gera valor para as pessoas que estão ao seu redor, para os negócios. Esse movimento do capitalismo consciente, ele é tão interessante, porque o objetivo dele é gerar, um dos objetivos é gerar consciência nas organizações, para que elas se tornem conscientes do seu propósito maior como empresa, que gere valor para todas as pessoas que estão ao seu redor, e eles chamam até de empresas humanizadas, né? E quando você vai ver o que é isso, assim, de modo mais simples para entender, é se conectar com aquilo que Jesus sempre trouxe para a gente, o servir, né? Essa é o grande, aquele que é grande, vamos dizer assim, é aquele que serve, é aquele que consegue evoluir nesse processo e entender que já que ele está naquele lugar, ele tem que fazer muito mais e melhor, sabe? Para as pessoas, a pessoa que de fato ela é grande, assim, pelo menos é o que eu penso, né, a olhar para esse texto, é aquela que escolhe também ir para além de si mesmo, para além de si, sabe? É essa coisa que toca pessoas, assim, gera transformação por onde passa. Então, eu penso que para que a gente aprenda a lidar com essa questão da grandeza, a gente precisa se conectar com a gente mesmo, nesse aspecto, quando eu falo com a gente mesmo, é entendendo que Deus já nos deu, quem somos nós, essa essência, né, essa razão de existir, e aí sim, a gente conseguir viver no dia a dia, conforme Jesus, fazendo escolhas que não são para mim, mas são escolhas para nós, sempre pensando nesse coletivo. Eu gosto disso que você disse, porque o próprio texto mostra que Jesus fez a escolha consciente, né? E eu fico, assim, muito pensativo às vezes, Tati, até eu tenho muita vontade, e, assim, muitas vezes, de voltar para a empresa, mercado, porque eu sinto que muitas vezes o povo de Deus está atrasado, sendo que nós somos o único povo que tem o perdão dos pecados, a ressignificação, né, do que é ser humano e o poder do Espírito para viver isso. E hoje, infelizmente, ou seja, nós vimos nos últimos 7 dias 2 escândalos envolvendo pastores evangélicos. 2. Um foi preso hoje, né? E a outra dizem que ela tinha uma coisa horrorosa que levou fim à vida de alguém. Então, isso me toca muito, e é por isso muito que eu escolhi essa série e esse assunto, porque nós vemos que quando chega
em expectativas sociais, sonhos que são feitos e pensados em qualquer pessoa, eu vejo que a nossa espiritualidade ela vai abaixo de zero. E a gente se deixa ganhar pela grandeza do dinheiro, por conquistar, a gente passa por cima e a gente deixa de emprestar valor, de conceder valor, de se portar, ou seja, de liderar as mudanças. Ou então, assim, ou seja, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei os dons e talentos, eu sei também as minhas mazelas. Olha como eu sei das minhas mazelas, e muitas vezes eu tenho que deixar isso transparecer para receber, né, de alguém, do dom de alguém. E isso hoje, na vida de empresa, nesse mundo, eu vejo que tem muita gente que nega até mesmo o próprio Deus, que exista algum Deus, que sabe liderar em certo sentido, porque aí eu vejo que existe por trás, né, esse ego que quer fazer isso para que ele seja alguma coisa também, entendeu? Mas isso é a nossa forma de ver a vida a partir de Cristo, né? Porque todos pecaram. Mas eles estão, de alguma forma, se esforçando para não ver as pessoas como meros, ou seja, como parte de um sonho deles mesmos, mas eles querem emprestar aos seus times, às pessoas, seja para cima, para baixo ou para o lado. Eles querem fazer com que os seus pares vendam tão bem como eles vendem, e eles colaboram nessa construção consciente. E isso me deixa tão encantado às vezes que eu falo assim, cara, eu quero voltar para o mercado, esse mundo corporativo, mas como pastor, essa mensagem, esse culto, isso é para nós, irmãos, para que a gente se atente a parar de fato viver só para ganhar dinheiro, achando que isso vai resolver a vida. A nossa espiritualidade, esse senso de grandeza tem que ter essa atitude de Jesus, e nós somos esse exemplo. E por fim, no verso 17, ele fala assim, olha, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O mundo todo busca isso mesmo, né, Tati? Ser feliz. E ele está falando, olha, é melhor dar do que receber. Então, Tati, me explica um pouco como que você enxerga, né, essa nossa busca tão constante e legítima de sermos felizes, que é algo legítimo dentro de tudo isso que a gente tem aqui visto em Jesus e para nós. Tem muitos livros que falam sobre felicidade, né? Tem muitas pessoas aí falando, porque é uma busca nossa, assim, uma busca do ser humano. Eu quero ser feliz, né? Que felicidade é essa? E a gente chega, assim, à conclusão, passando por todos esses estudos e tudo mais, que a pessoa que é feliz é aquela que dá conta de se conectar, e aí eu vou repetir 20 vezes isso hoje, se conectar com a sua essência e com a sua razão de existir. Pastor, quando o indivíduo ele se conecta com isso, e essa razão de existir vem muito aquilo que Deus tem para nós, você pode estar passando pela pior dificuldade na sua vida, você se mantém, é feliz porque é de dentro para fora essa felicidade. Aquilo que você faz, né, aquelas expectativas que você tem a ver com essa não é uma colaboração, mas tem a ver com essa entrega, com essa paixão, né, você dá conta de, às vezes, resolver uma problemática, alguma coisa do tipo. Quando você consegue se conectar, você se torna uma pessoa feliz. Eu assisti um vídeo, eu esqueci o nome da pessoa agora,
mas ela falava assim, olha, estamos ausentes de nós mesmos. E essa ausência de nós mesmos é que traz essa infelicidade, essa coisa assim, parece que nada tá bom, que eu tenho que buscar algo. Esse algo é isso que o Senhor, essa conexão com Deus, para nós, isso já está muito claro, né? E essa conexão com a essência e a nossa razão de existir, que a gente pode chamar de propósito, a gente pode chamar de legado, de chamado, enfim, do que for, né? E essa felicidade vem quando a gente se conecta. E as empresas que têm um nível de felicidade mais alto são empresas que trabalham em cima de um propósito maior. Então, eu acho muito legal, porque esses temas que a gente trabalha no indivíduo, ele já está sendo ampliado, levado para dentro dos negócios. Eu e Douglas, a gente estava estudando um pouquinho desses movimentos, e o Douglas falou assim, amor, beberam na reforma. Beberam da reforma. Olha só. Veja, olha, isso tudo é muito próximo de nós, daquilo que a gente acredita. E quando você fala assim, nós como cristãos, igreja, estamos atrasados, estamos mesmo, né? Parece que as pedras estão se levantando, estão gritando, estão fazendo a coisa acontecer, cuidando do planeta, cuidando, né, do seu entorno, e a gente, às vezes, focado numa coisa assim, nada a ver, sabe? Porque a gente ainda não conseguiu se conectar com essa razão de existir. Então, eu penso que essa felicidade tem tudo a ver com isso. Coisa maravilhosa. Indicadores, né, de felicidade nas empresas. E se a gente for buscar isso, as empresas que são mais felizes, que as pessoas são mais felizes, são empresas que estão, assim, intimamente ligadas com o seu propósito maior. Tati, que conversa boa, mas a gente tem que encerrar. Eu fico, assim, maravilhado e sou muito grato por tudo aquilo que Deus tem feito, né? E a gente vê Deus usando você tanto, com tantas pessoas, o tanto que você é importante para mim, né? Em vários momentos aí da vida, o tanto que você me serviu, né? E eu quero te dar aí, né, assim, um beijo, um abraço, se sinta abraçado, beijado. Eu te amo demais, você, o Douglas, todo mundo aí, até o Cocker aí, eu gosto dele. Muito obrigado, viu? E a gente fica aqui para a gente entender que Jesus não é apenas um exemplo, ele é o Senhor das nossas vidas. Beijo, Tati. Beijo. Te amo. Que coisa linda. Mas eu quero te lembrar algo importante também que nós estamos aqui vendo nesse texto. Jesus lavou os pés dos discípulos, apontando aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Você ouviu essa conversa, você ouviu essa mensagem até agora, e você deve estar pensando em tantas coisas. Mas existe uma coisa que vai definir, uma escolha que vai redefinir a forma como você enxerga todas as coisas. É o Evangelho. É a maneira que esse Evangelho nos transforma. É a partir dele que nós enxergamos todas as coisas. É a partir da boa nova de Jesus, que naquela cruz levou o pecado, ressuscitando ao terceiro dia, inaugurando um novo tempo, onde ele reina sobre céus e terra, e ele disse que está conosco e voltará. Por isso eu quero te perguntar, a sua vida tem Jesus no centro? Jesus é esse exemplo, mas é o mestre, é o Senhor da sua vida. Você vive não a partir de algo que ele disse, mas aquilo que ele é. Porque quando Jesus lava os nossos pés, quando ele nos lava, sabe, dos nossos pecados, o perdão de Deus, nós somos reconectados a essa essência, porque nós somos reconectados ao Pai, e o Pai nos leva a enxergar essa vida. Por isso, talvez você que possa estar aqui, está um pouco perdido nessa crise, eu quero te chamar a essa série
a essa reflexão da redefinição, a relembrar o porquê você serve a Cristo, porquê você crê em Cristo, e que você possa entender toda a sua vida, tudo aquilo que você se relaciona, com quem você se relaciona, seja um líder servidor, humilde na sua família, seja um líder, sabe, que serve, seja alguém que serve, seja um exemplo, dê valor às pessoas, despeje os seus dons, ame, porque amar não é aquilo que eu faço quando eu me sinto bem. Amar é quando eu vejo o outro sem olhar para mim mesmo primeiro. O amor deve nos redefinir pelo amor de Jesus por nós, que sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. Ele se humilhou, ele se tornou homem, e como homem, ele foi o servo humilde, que foi levado ou foi na cruz por nós. Por amor ao Pai e por amor que o Pai tem por nós. Deus está nos chamando a viver uma igreja não apenas relevante, mas sustentável. E essa palavra sustentabilidade é a palavra que eu quero que você reflita durante toda essa semana. Se o seu relacionamento com Deus é sustentável, se o seu relacionamento com os próximos, seu cônjuge, amigos e pais, é sustentável, se o seu relacionamento, sabe, fora, se aquilo que de fato Deus faz por meio de você, o trabalho, os seus dons, se isso gera sustentabilidade, se as pessoas enxergam em você além, alguém que está dando sentido a elas, amando elas, se devotando a elas, porque nós sabemos quem somos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos o povo que foi eleito para ser sal e luz nessas terras, e por isso nós devemos nos aproximar de Deus e também saber ler e compartilhar e dialogar com a sociedade a partir das boas novas e para anunciar as boas novas. Que você tenha a melhor semana da sua vida, que você compartilhe esse texto, que você se enxergue nesse texto e que você possa viver a partir daquilo que Jesus nos ensinou nesse texto. Não esqueça, leia a Bíblia todo dia, ore, esteja junto. Se você não faz parte ainda de nenhum grupo nosso, deu um tapa aqui, você pode mandar mensagem para a gente. Se você necessita de qualquer coisa, se você precisa de alguém que te dê essa palavra, direcionamento, aconselhamento, entre em contato com todos os pastores, nós estamos à disposição. Lembrando também, se você é alguém generoso, a conta da nossa igreja vai estar aqui na tela, porque nós somos o povo mais generoso e juntos vivemos para fazer as boas obras que Cristo de antemão preparou para nós. Você pode fazer aí aquilo que Deus está dando a você, que você compartilhe com toda a família de fé, para que nós possamos viver e expressar em Belo Horizonte aquilo que Deus nos chamou para ser, ok? Então, seja livre. Lembrando que nós temos o curso que já está rolando, o curso dos fundamentos para aqueles que querem ser membros da nossa família de fé. É só nos procurar, e também nós estamos ativos nas entregas de cestas básicas, atuando e também servindo aos irmãos da nossa casa. Se você faz parte da nossa igreja e você precisa de algum auxílio, não deixe de entrar em contato conosco, porque nós queremos servir você, nós queremos amar você, nós queremos viver nessa cultura do reino que Jesus nos ensinou, ok? Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz, nos vemos em breve. Tchau, tchau.